Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início agora ao nosso primeiro evento, a primeira palestra da nossa virada empresarial. Vou aguardar uns minutinhos que o pessoal está entrando. Bom, pessoal, para iniciarmos, gostaria de me apresentar. Meu nome é Emanuele, mais conhecida como Manu. Atualmente trabalho no CESU Lab e sou porta-voz do projeto Levante Sul de Minas, essa iniciativa que foi idealizada pelo Grupo Unis, junto com o CESU Lab. O projeto Levante Sul de Minas ele foi criado para acolher micro e pequenos empresários durante a crise que foi imposta pelo novo coronavírus, o Covid-19. O projeto ele reúne informações seguras e orientações gratuitas para que os impactos da pandemia sejam amenizados e até mesmo a flexibilização das medidas de distanciamento social seja melhor aproveitada pelos empresários de pequeno porte da nossa região. O Levante Sul de Minas ele é uma iniciativa do Grupo Uni, junto com o CESU Lab, como eu comentei agora no início. Possui o apoio do SEBRAE, Cresça Mais, Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Varginha, o Escritório de Advocacia Lacerda Diniz e Sena, da EPTV Sul de Minas, da TV Alterosa, Rede Mais, Rede Record, Rádio Vanguarda e Rádio Itatiaia. E curadoria de algumas associações comerciais aqui da nossa região, como de Três Pontas, Três Corações, Varginha, Eloy Mendes, Botelhos, Caxambu, Cambuí, São Lourenço, Lambari, Itajubá e do Grupo de Estudos Econômicos do Sul de Minas, o GESU. Bom, o evento que nós iniciamos hoje e que eu tenho o prazer de dar as boas-vindas para vocês é a Virada Empresarial. Ela tem como objetivo oferecer atividades gratuitas para as empresas da nossa região, com foco na proposição de ações que ajudem o micro e o pequeno empresário na busca de soluções viáveis aos mais variados tipos de negócios, principalmente nesse momento da pandemia. O evento ele vai acontecer de hoje até terça, dia 14, e terão diversas atividades online, entre palestras, minicursos, workshops e algumas rodadas de networking. Simultaneamente a esse nosso evento, que se inicia agora, o projeto Levante Sul de Minas está realizando uma campanha de arrecadação e todos esses alimentos serão repassados para quem mais precisa aqui da nossa região. Eu vou deixar depois o contato do WhatsApp para que vocês entrem em contato e façam as suas doações, e para vocês saberem como e onde doar. Nesse momento, é preciso que tenhamos empatia de nos unir para ajudar quem está mais precisando e quem está passando por necessidades. Bom, mas para dar início à nossa virada empresarial, eu vou convidar aqui agora o empresário Sérgio Frota. Ele trará a palestra Reinventando e Reestruturando Aspectos Estratégicos e Financeiros do seu negócio. O Sérgio possui uma vasta experiência internacional, ele é empreendedor serial e já atuou como executivo em grandes empresas, além de, juntamente com o Grupo Unis, ser idealizador e cofundador do Conselho Empresarial do Sul de Minas, o CESU. Sérgio, seja muito bem-vindo. É um prazer para nós ter a sua presença aqui. Eu vou deixar que você faça a sua palestra, né, para o pessoal. Vou ficar um pouco aqui de fora e depois a gente retorna para comentar um pouco sobre ela. Antes da gente iniciar, só queria avisar o pessoal que podem deixar seus comentários aí, né, suas perguntas nos comentários, que a gente vai ter um momento ao final que o Sérgio vai estar disponível aqui para a gente bater um papo. Bem-vindo, Sérgio. Oi, Manu, obrigado. Boa noite a todos, espero que todos estejam bem, saúde. É um momento muito difícil, então espero contribuir aí com algumas informações que possam ser de extrema praticidade aí para o dia a dia, de curto prazo, e agradecer mais uma vez aí ao Projeto Levante, a iniciativa aí do CESU Lab e do Grupo Unis, a iniciativa muito, muito bonita de se ver nesse momento. A gente tem que realmente se unir para poder colaborar e contribuir com todo mundo, especialmente numa região em que a gente está envolvido e a gente é natural daqui. Então, assim, eu vou fazer uma apresentação bem prática, né? Tentei trazer uma série de casos práticos, estudei bastante, estou envolvido com uma série de negócios, né? E tenho visto a dificuldade realmente, seja empresas muito grandes, empresas pequenas, todas estão passando na dificuldade dessa pandemia. Então, vou passar essa apresentação. Ao final, a gente está à disposição para responder alguns questionamentos, algumas dúvidas. Então, eu preparei alguma coisa muito prática, muito ilustrativa aqui, mas principalmente de coisas que eu tenho vivido, tá? Então, eu estou falando coisas que eu estou experienciando aí no dia a dia, tá bom? Eu não vou colocar aqui a apresentação.
Tá joia, Sérgio. Bom, pessoal, então, iniciando aqui, eu gostaria de brevemente complementar a apresentação que a Manu fez sobre mim, principalmente porque eu sou aqui da região, sou natural aqui de Varginha, tenho 42 anos, já morei em várias cidades a trabalho, hoje moro em São Paulo, mas também tenho negócios aqui. Acho que, antes de mais nada, eu sou empresário e microempresário como vocês, então, eu fico tranquilo em falar o que eu vou trazer aqui para vocês, porque realmente é uma coisa que eu também vivo no dia a dia. Não é a primeira crise que a gente passa, né? O Brasil é especialista em momentos turbulentos, em momentos de crise, então eu gostaria realmente de deixar um pouco dessa empatia, porque realmente eu sinto e estou passando pelas mesmas situações e dificuldades de todos, tá? Essa crise, é importante dizer, né, que não é uma crise simplesmente econômica, né, financeira, sistêmica, como foi em 2008, 2009. É muito pior do que isso, porque mesmo que você tenha capacidade econômica, tenha crédito, tenha como realmente se sustentar economicamente, é uma crise sanitária. Então, que você tem impactos e barreiras de saúde, obviamente, em relação ao distanciamento social. Enfim, é algo que ninguém esperava, é algo que ninguém praticamente viveu isso nos tempos recentes. Então, muita gente estava realmente despreparado em relação a como reagir aos impactos da Covid-19. Então, essa imagem realmente ilustra, porque todo mundo realmente sofreu um impacto inesperado e muito forte em relação ao que a Covid tem trazido para o nosso dia a dia. Eu estruturei hoje essa apresentação basicamente em 3 pontos. A parte financeira, obviamente, ela interessa muito, é o nosso dia a dia, para sustentar e sobreviver, tanto pessoalmente como empresarialmente. As pessoas, é importante dizer, como é uma crise sanitária, não é uma crise especificamente financeira, econômica, né, as pessoas, ao final de tudo, elas não têm culpa os seus empregos, por outro lado, é muito difícil tomar as decisões de demitir, enfim, é um dilema, ninguém está correto, ninguém está errado, enfim, é uma coisa que ninguém viveu recentemente, como eu disse. E, por último, quando a gente fala reinventar, o que nós podemos fazer nesse curto prazo para uma reação imediata para a gente parar de pé. Tá? Então, basicamente, estruturei essa apresentação nesses 3 pontos de maneira bem prática. Mas vamos entender um pouquinho em que momento que nós estamos da pandemia e dessa crise. Né? Nós estamos aí há 3, 4 meses desde os impactos dos lockdowns, né? Dos fechamentos, né? Onde realmente foi uma coisa que ninguém sabia o que fazer. Talvez nós já estejamos começando a viver, né? Principalmente na nossa região, a gente já viu iniciativas, o comércio já reabrindo parcialmente, de maneira com restrições. Obviamente, as pessoas ainda têm muito medo, né? Enfim, é uma crise sanitária, de saúde, como eu disse antes. Então, nós vamos ter aí pelo menos uns 12 a 18 meses nessa situação. Tudo isso pela questão da vacina, né? Já tem uma série de informações sobre vacina aí de curto prazo, mas até chegar de maneira massificada em todo mundo. E também não se sabe a eficácia dessa vacina, dessa possível vacina. Então, a gente tem um longo tempo aí ainda de restrições. Então, é importante a gente entender isso. Né? Pode parecer que no dia a dia as coisas estão voltando, mas não é assim, não. A gente está vendo aí escolas, infelizmente, empresas da área de educação fechando, enfim, já são um pouquinho dos impactos econômicos dessa crise. E depois, vamos falar após 18 meses, vamos supor que essa vacina veio e ela teve uma certa eficácia, ou muita, quer dizer, não vai ser igual a antes. Né? Isso é interessante a gente dizer também, que o mundo vai mudar realmente. Tem muito essa questão do novo normal, na minha opinião, até acredito que muita coisa já estava acontecendo antes, mas agora ela vai ser acelerada. Então, esse é um pouquinho para a gente entender o que está acontecendo. E aí, obviamente, uma palavra que sempre aparece nesse dia a dia é resiliência, né? Como você aguenta essa pancada e como você se porta aí frente a esses problemas. Então, as empresas mais resilientes, geralmente, elas têm aí essas 3 palavrinhas aí de maneira bem forte, né? Uma é responder, quais são as medidas apropriadas que você consegue fazer em meio a uma pancada dessa. Depois, começar a voltar um pouquinho em relação à economia, essa reabertura, o que você vai fazer, mas o mais importante talvez seja reimaginar como é que você vai olhar para o futuro e entender o que tem de risco, o que tem de oportunidade e como você pode surfar essa onda. Bom, a crise ela é séria,
tá? Isso são estudos aí da McKinsey, que é uma das maiores consultorias do mundo, das mais respeitadas. A crise no Brasil vem afetando muito a população, 80% se sente inseguro e pessimista em relação à economia, 40% tem medo de perder o emprego, 50% das pessoas tiveram sua renda reduzida e 70% estão economizando, cortando o gasto. Então, não é uma coisa simples, isso vai impactar. Nós falamos ali atrás de 12 a 18 meses, enfim, é uma coisa que tem que ficar realmente atento. Bom, e aí falando já primeiro ponto das finanças, vamos dividir aí em 4 fatores, né? O caixa, os auxílios que o governo tem oferecido, como faturar nesse momento, aí nós temos que falar aí de reinventar, nós vamos falar um pouquinho ali na frente, e vamos falar de crédito, principalmente do Pronamp, que é esse projeto do governo federal em relação ao crédito para as microempresas, já eu falo com detalhes. Primeira coisa de caixa como é que eu seguro esse caixa, né? Como é que você segura o caixa? Economizando ou reduzindo custos e despesas, ou você faturando, né? Então, você tem essas duas maneiras de aumentar ou segurar o seu caixa. Em relação aos auxílios governamentais, principalmente em relação a segurar as despesas, né, me parece que vai sair, já vai ser prorrogado aquela questão da flexibilização dos funcionários para evitar o desemprego. Então, é bom ficar atento a isso e também tomar outras medidas para você segurar o caixa. Infelizmente, é um momento de apertar realmente as contas ali. Em relação a faturar, nós vamos ver uma série de exemplos práticos que estão acontecendo no Brasil e no mundo, mas extremamente fáceis de serem implementados. Fáceis, quando eu digo, não é um negócio só para grande empresa, para média empresa, são pequenos negócios que estão fazendo. E vamos falar já do crédito, que eu acho que é o mais importante em relação ao que vocês podem buscar. O Pronamp, eu vou até ler aqui, é um projeto novo aí, um programa do Banco Central com o governo federal. Ele é destinado às microempresas que faturam até 360 mil por ano, tá? São empresas de pequeno porte que faturam também de 4,8 milhões por ano, de acordo com a lei complementar aí que já existe. Para o Pronamp ser considerada a receita bruta oferida no exercício de 2019. Então, tem que levar em consideração esses números em relação ao faturamento do ano passado. A linha também vai ser disponibilizada para as MEIs, né, que é o microempreendedor individual, com ou sem empregado, com receita bruta de até 81 mil. Então, este é o projeto que está saindo agora, um programa do governo federal, e que dia 15 de julho vai estar disponível. Bom, esses micro e pequenos empresários, né, falando um pouquinho do limite de crédito, eles poderão pedir empréstimos de valor correspondente até 30% da sua receita bruta. Então, dando um exemplo aqui, uma empresa fatura, tem receita bruta de 200 mil, em 2019 ela pode pedir até 60 mil reais. Caso a empresa tenha menos de um ano de faturamento, de funcionamento, o limite do empréstimo será de 50% do seu capital social ou de até 30% da média do faturamento no período que ela está funcionando. Tá? Então, um pouquinho sobre o limite de crédito. Sobre taxa de juros, importantíssimo. Aproveitando que agora a taxa de juros está muito baixa, né, este programa oferece esse crédito às microempresas, justamente na taxa da Selic, que é hoje 2,25, acrescido de 1,25. Tá? O prazo de pagamento é de 36 meses, com carência de 8 meses, né, e você tem que ficar com a manutenção dos empregos até 60 dias após o pagamento da última parcela. Tá? Então, o financiamento vai poder começar a ser pago só em abril de 2021. E aí, para finalizar, um pouquinho de alguns pontos de atenção, eu acabei de falar sobre a manutenção dos empregos, vocês não podem mandar embora os funcionários durante esse período, tem que estar em dia com o imposto de renda de pessoa jurídica e com os impostos, né, e o capital de giro para usar no capital de giro do dia a dia das empresas. Então, o que é muito bom. Tomar muito cuidado com juros extras e outros produtos que os bancos queiram oferecer ao você buscar o Pronamp, mas basicamente os bancos que estão repassando esse dinheiro e onde vocês têm que buscar ajuda é na Caixa Econômica e no Banco do Brasil. Bom, segundo ponto, em relação às pessoas, acho que é importantíssimo nesse momento o respeito, manter uma comunicação direta com os colaboradores, escutar, obviamente, os funcionários que estão ali com a barriga no balcão, estão na frente com o cliente, eles podem ter ideias para salvar o negócio, tá? Como eu disse, é uma crise
sanitária, então não é uma escolha, às vezes, do patrão, do empregado, do empresário. Ele não quer mandar embora, mas ele não pode segurar. Então, é uma coisa muito difícil, uma coisa muito dura. Então, mas nesse momento é muito importante manter esse respeito, essa comunicação e escutar um diálogo muito transparente, vai fazer toda a diferença na recuperação. Rapidamente, a gente está vivendo essa questão de trabalho remoto, muita gente fala que está sendo mais produtivo, tudo. Eu acho que tem que tomar cuidado com essas decisões ou análises precipitadas. Esse é um estudo que foi feito no mundo todo, né? Os benefícios que os funcionários estão gostando, flexibilidade de agenda, trabalhar de qualquer local, não ter que pegar o transporte público, ter um pouco de tempo com a família, mas, por outro lado, também aparecem os problemas de trabalhar em casa. Você não tem aquela questão de acabou o trabalho, eu vou para a rua, né, ou vou para casa, né, mudar um pouquinho o ambiente, você está o dia todo em casa, você não está podendo também ir para a rua. A questão de solidão, de trabalhar sozinho, não tem a colaboração e a comunicação. Então, tomar um pouquinho de cuidado com as análises precipitadas, né, e sentir um pouco como estão sendo os resultados e os problemas e as soluções dessa questão de trabalho em casa. Bom, já vou entrar um pouco em relação a ideias de como se reinventar neste momento. Isso é importantíssimo na parte financeira, porque você vai manter o faturamento. Às vezes você não vai fazer a mesma coisa que você sempre fez, em muitos casos não vai vender o mesmo produto que você vendeu, mas, enfim, é uma maneira de, neste momento, reinventar e conseguir manter o faturamento, tá? Importante é entender o que está acontecendo com a cabeça desses consumidores, tá? O que o comportamento de consumo está sendo esperado para o futuro. Vou falar alguns pontos aqui que eu acho que são os mais importantes. Primeiro, a questão digital. Muito se fala digital, comércio eletrônico, seu negócio tem que estar na internet. Enfim, eu vou falar um pouco mais ainda em detalhes ali na frente, porque isso é uma ida sem volta. Muitas comerciantes viram que neste momento, onde a loja física estava fechada, ele não conseguiu receber, ele não conseguiu vender, ele não conseguiu atender, ele não conseguiu fazer nada. Então, assim, uma crise sanitária deste tamanho, talvez um dos maiores ensinamentos foi: existem outros canais de relacionamento, de comunicação, de venda, que você tem que realmente buscar. E hoje nós vamos falar um pouco aqui na frente, eles são democráticos, eles são, em muitos casos, baratos ou são gratuitos. É uma questão de cultura e de pensamento. O consumo está sendo repensado, né? Como muita gente ficou em casa, né? Aqui embaixo tem o novo papel de casa, muita coisa a gente está repensando se faz sentido consumir ou não, né? Talvez os valores, talvez o que é importante ou não começou a ser repensado, tá? O aumento da infidelidade em relação a algumas empresas e alguns produtos ou marcas está acontecendo, porque num momento desse, algumas empresas não conseguiu atender, algumas empresas não tiveram uma postura interessante com o cliente, e em muitos casos, né, o que você fez no passado em relação a respeito com o cliente, em relação ao relacionamento, a experiência com esse cliente, hoje está pesando, tá? Porque uma vez que você, não só para o cliente, mas para o funcionário, para todo mundo com quem você se relaciona, num momento de crise, nós vamos também falar um pouco mais à frente, né, aquela credibilidade, ela vai pesar muito, porque todo mundo tem que ceder um pouco. Bom, a questão de consumo seguro, isso é uma tendência lógica, né, todo mundo buscando equipamentos, buscando produtos para combater questões de saúde. Obviamente, a questão de saúde e qualidade de vida, ela foi colocada justamente num patamar aí de destaque, isso deve crescer bastante. Uma questão de propósito, né, aquela coisa que você fala, putz, isso aí será que funciona ou não? Sim, o consumidor hoje ele quer entender o que as empresas fizeram durante a crise, se elas ajudaram, se elas participaram, por exemplo, de iniciativas como essa. E eu acho que tem um ponto aqui também muito positivo, que é a desvalorização da metrópole. Acredito que vai ter uma migração muito grande nos próximos meses e anos das grandes metrópoles para as cidades de interior, uma vez que muita gente viu, por exemplo, autônomos, que conseguiram trabalhar de maneira remota, muita empresa vai querer montar suas bases em cidades do interior, onde a questão de saúde, qualidade de vida é muito mais interessante que nas capitais, inclusive o custo da mão de obra. Então, acredito que isso possa ser muito benéfico aí para o sul de Minas. Bom, o que é interessante? Alguns dados sobre o digital, né? O futuro realmente é digital. Vamos ver alguns dados nos Estados Unidos. Por que nós vamos olhar os Estados Unidos? Porque realmente lá é uma economia mais madura e as tendências que aqui estão
nós estamos falando de tendência, lá já está acontecendo. Então, o que acontece lá provavelmente vai acontecer aqui. Então, os Estados Unidos, está acontecendo 2 vezes um crescimento do comércio eletrônico de supermercados. 85% dos que usaram digitalmente a primeira vez estão muito satisfeitos. Gente, presta atenção nesse dado. Muita gente que não usou, 85%, então, de cada 10 pessoas que não tinham usado a internet para fazer alguma compra ainda, 8,5 ficaram muito satisfeitos. O que vocês acham que vão acontecer? Eles não vão querer mais comprar somente no físico. Eles vão tender a comprar também muito mais pela internet. E 75% dos que usaram pela primeira vez pretendem continuar usando. Exatamente isso. Já no Brasil, que é um dos países mais conectados do mundo, nós temos que olhar essa oportunidade. O brasileiro é um dos que passa mais tempo na internet, o que mais usa smartphone, praticamente, um dos que mais usam, e principalmente ele é considerado um aventureiro digital. O que é isso? Ele compra mesmo, ele não tem medo de comprar. 40% estão fazendo mais compras durante o Covid, mesmo com corte de gastos, 40% pretendem fazer mais compras online após o Covid, e 35% pretende diminuir a ida às lojas físicas. Então, gente, isso serve para grande, para médias e pequenas empresas. O que vocês têm que ficar atento do lado negativo? Isso é uma ameaça, deve cair o fluxo na sua loja. Qual é o lado positivo? Você pode entrar no mundo digital e não só ter este mesmo cliente que já te conhece, mas ter outros que nunca te conheceram. Bom, e aí está o ponto, né? O que você vai fazer? Não, aqui no meu mundo isso não chega, eu sou uma cidade de interior aqui. Chega sim, né? Esse futuro já chegou, e eu vou dar alguns exemplos aqui que vocês provavelmente já viram ou realmente estão enfrentando neste momento. O WhatsApp, todo mundo tem, todo mundo usa, né? O brasileiro tem, todo mundo tem um smartphone. Então, o WhatsApp é uma ferramenta gratuita, né? Existe o WhatsApp profissional também. Enfim, você pode fazer uma série de ações com o WhatsApp, seja divulgar os seus produtos, seja atender clientes, responder, né? Enfim, toda a experiência, inclusive a venda, muito comércio que eu conheço, que eu uso aqui na região, já tem usado. O iFood, por exemplo, são os chamados marketplace. O que é isso? Ele é um local onde você entra e você tem uma série de opções de restaurantes, bares, lanchonetes. Eu tenho um amigo aqui que tem um negócio e eu sempre falava, você já está no iFood? Para que eu vou colocar isso? Eu não sei. Por que não colocar? Né? Seja o iFood ou seja outra plataforma, como o Uber Eats, o 99 Foods, enfim. É mais um espaço, é mais uma vitrine, é mais alguém vendendo para você. Tá? Se eles te cobram um percentual, obviamente, isso ele está cobrando pela tecnologia, pelo marketing, por tudo. Por outro lado, você está trazendo cliente novo. Então, importantíssimo participar dessas plataformas chamadas marketplace. Facebook, mesma coisa. Vamos falar de carro, né? Hoje, eu conheço uma série de lojistas de carro que hoje não tem mais o espaço físico. Eles fazem tudo pela OLX ou pela Web Motors, né? Magalu, né? O Magazine Luiza. O Magalu, por exemplo, ele tem uma série de comerciantes credenciados que podem ser a ponta final das vendas dele. Então, por exemplo, o Magalu faz a venda e você realmente é quem vende aqui, quem entrega na ponta. Assim como o Mercado Livre. E por último, gente, se vocês tiverem ideias, dúvidas, e falam assim, eu tenho uma ideia de ser digital, de participar na internet, por exemplo, procure o CESULEB, né? É o primeiro ecossistema de inovação do sul de Minas. Existe uma série de iniciativas, todas pessoas preparadas, enfim, é uma oportunidade que está aqui acessível a todo mundo, tá? E aí é o que eu gosto de falar, pensar, planejar, ter ideias não custa nada, é uma questão justamente de pensar os nossos negócios. Geralmente o brasileiro não pensa de longo prazo, geralmente o brasileiro não quer discutir com outros empresários. O Conselho Empresarial do Sul de Minas justamente foi criado para que a gente pudesse ter essa interação. E olha para você ver, tem uma série de iniciativas como essa saindo justamente dos próprios empresários. Então, eu vou falar aqui pelo menos de duas questões que a gente geralmente não pensa, mas que são acessíveis e nesse momento podem ajudar. Uma de conceitos tradicionais, que estão aí no mercado há muito tempo, que podem ser utilizados por vocês, e outros mais ligados à inovação. Bom, primeiro conceitos tradicionais. Coloquei de propósito aí 2, 3 letrinhas aí complicadas em inglês, justamente porque geralmente isso se pensa em grandes empresas, mas é totalmente possível para pequenas empresas. O que é o M&A? Ele é fusões e aquisições, compra e venda de empresas. Por que não, neste momento, e eu tenho visto algumas iniciativas,
você ou adquirir uma empresa, ou você vender uma empresa, ou você se juntar com outra empresa, tá? Isso aí é uma coisa natural que já acontece no dia a dia. A gente tem visto movimentos de grandes empresas comprando empresas locais. Enfim, o conceito é o mesmo. Agora, tem que abrir a cabeça, não é uma coisa simples, você vai passar a ter um sócio, mas pode ser a solução. A segunda, que é joint venture, é justamente você juntar duas empresas para um propósito específico, para sinergias operacionais, de custos, uma série de coisas. Então, por exemplo, você tem uma empresa que é complementar a outro produto. Você vende, por exemplo, bebidas e a outra empresa ali vende alimentos. Por que não vocês estarem no mesmo espaço físico ou dividindo um espaço? Os clientes praticamente são os mesmos. Quando ele sai para comprar uma bebida, ele pode comprar a comida, ou geralmente ele faz isso. Mas se geralmente ele não vai na sua loja, dessa maneira ele vai estar do lado. Enfim, essas joint ventures, essas parcerias e alianças que não são sociedades, podem trazer bastante resultados para você. E o último, o CSC, Centro de Serviço Compartilhado, o conceito são de grandes empresas, que em muitos casos elas se juntam para contratar e fazer compras em conjunto, de matéria-prima, de contratação de serviços, de advogados, de contadores, de agências de propaganda, enfim, por que não fazer um centro de serviços compartilhados que pode atender a 1, 2, 3, 4, 5 empresas e vocês economizarem neste sentido. Então, são conceitos tradicionais, colaborativos, que geralmente é visto como inacessível, mas eu não concordo com isso, eu acho que a pequena empresa ela pode se beneficiar dessas ideias. Bom, do ponto de vista de inovação, você tem dois tipos, inovação tecnológica e inovação não tecnológica. Geralmente, quando a gente fala em inovação, todo mundo já fica, é tecnologia, dinheiro, aquela coisa toda. Não é. Tem muito modelos de negócio de você fazer diferente e é considerado uma inovação, mas não necessariamente tem tecnologia. Nós vamos ver justamente isso aqui agora. Porque em momentos de crise, e aí não é só na pandemia agora, né, e eu mais uma vez já falei, o Brasil ele é um país que, para ser empresário aqui como vocês são heróis, porque para vencer aqui e parar de pé realmente não é fácil. O ambiente ele é totalmente contrário, a gente tem que nadar contra a maré sempre, nosso ambiente político, nosso ambiente econômico, ele é muito instável. Mas, gente, não adianta ficar chorando e esperar uma solução. Por mais difícil que seja, tem que buscar ajuda, tem que discutir com os outros empresários, tem que se abrir e tem que buscar oportunidades, né? Assim como nessa imagem, aquela famosa, enquanto alguns choram, outros vendem lenço, bem por aí. É claro que não é simples assim, mas você tem que olhar essas portas abertas aí como oportunidades. Eu trouxe aqui alguns casos reais, tá? Que aconteceram no mundo e no Brasil, de pequenos negócios que estão realmente sendo um destaque pela simples ideia de fazer algo diferente, de inovar, sem mesmo ter tecnologia. Então, por exemplo, uma rede de supermercados com taxistas, né? Eles se juntaram para fazer entregas de maneira mais eficiente e atender as demandas vendidas agora pelo WhatsApp, telefone e outros canais físicos, não físicos. Então, quer dizer, o pessoal parou de ir na loja e começou a ter muito pedido por WhatsApp, por telefone, uma série de coisas. E como é que você entrega isso? Por outro lado, os taxistas praticamente parados, não conseguindo trabalhar. Tá aí uma bela ideia, onde você acaba juntando dois tipos de profissionais, dois tipos de empresários e resolvendo problemas dos dois, tá? Iniciativa, pensar e fazer alguma coisa diferente. Segundo ponto, acho que muita gente conhece essa rede no Brasil, a Spoleto, né, que basicamente estão em shoppings. O que aconteceu com os shoppings? Todos fechados. Como você vai vender? Tá? Não tem o fluxo, ninguém vai lá na praça de alimentação. Eles começaram a vender kits de alimentos, ingredientes com receitas para você cozinhar em casa. Enfim, esses produtos já chegavam para eles, continuaram chegando, você se adaptou num momento desse, que não ia receber o público, e levou a experiência da marca, para quem gosta da comida do Spoleto, para dentro de casa. Tá? Então, por que a gente não pensa nisso antes? Depois nós vamos falar, para concluir um pouquinho disso, de planejamento. Um outro exemplo muito interessante, uma cadeia de hotel, na verdade, uma pousada dentro de uma cidade pequena, ela acabou virando um centro de recebimento e de entregas de pedidos de uma série de restaurantes de comida de rua, daquela cidade do interior. E aquelas pessoas não estavam podendo usar os espaços da rua para cozinhar por restrições, então todos eles utilizaram o espaço do hotel, que tinha todas as questões de vigilância sanitária, todas as liberações, e ali virou um centro de pedidos.
E o que aconteceu? Não só ajudou esses produtores locais, esses donos de restaurante, mas também acabou mantendo as atividades do hotel que conseguiram pagar os seus funcionários. Excelente ideia. Bom, esse é interessantíssimo, e mais uma vez, prestem atenção que tudo isso pode acontecer na nossa região. Então, uma padaria também ficou muito restrita na questão de receber os clientes, apesar de estarem todas abertas, mas ela começou a fazer aulas à distância de como fazer pães e outros produtos aos seus clientes. Então, o que ela manteve com isso? O relacionamento com o cliente, o contato com o cliente, muito mais do que isso. Ela levou, né, o conhecimento e proporcionou aos clientes que hoje, com a restrição de estarem em casa, pudessem consumir um alimento de maneira frequente, como sempre fazem ao comprar os pães e outros produtos na padaria. Bom, um outro também muito ligado à nossa região, cafeterias, né, um café com leite, enfim. Uma pequena empresa de café começou a entregar cartões de receitas e caixas de suas receitas mais populares com os ingredientes, com grãos de café e leite, dentro de uma região, para que pudesse ser feito em casa. Eles fizeram publicidade gratuitamente no Instagram e no Facebook, incentivando os clientes a contar para os outros, a divulgar nas suas redes sociais. E os clientes acabavam ganhando uma cesta grátis em relação a isso. Gente, isso já era possível de fazer. Por que todo mundo não fazia? Então, mais uma vez, pensar não custa nada. Nós vamos falar aqui rapidinho para concluir sobre isso. Então, gente, já caminhando aqui para o final, o que eu gostaria de gastar uns minutinhos aqui em relação a esse slide é isso. O brasileiro não está acostumado com planejamento estratégico, ele acha que nunca vai acontecer com ele. Apesar de todas as informações já estarem dizendo, você escutar notícias na televisão todo dia, você lê em jornais, tendências de mercado digital, de venda pela internet, de propaganda nas redes sociais, enfim, não é falta de informação. Agora, eu sempre fiz assim, não vou mudar. Até o dia que vem um tsunami como esse, chamado Covid-19, e você simplesmente tem que fechar suas portas e o seu cliente não pode ir até você. E aí? Tá? Muita empresa, microempresa, já estava fazendo isso. O que está acontecendo com essas empresas agora? Estão surfando a onda de oportunidade de uma crise. Tá? É sorte? Não é mesmo, porque você tem no mesmo segmento 1 fechado, sem fazer nada, e você tem no mesmo segmento 1 bombando as vendas. Isso foi pensado antes, foi planejado e tomaram iniciativas, que está ali embaixo que nós vamos falar. Segundo ponto, relacionamento. Tem que pedir ajuda, tem que participar das CDLs, tem que participar das associações comerciais, tem que estar junto, tem que discutir, tem que se abrir, tem que se relacionar, não só para fora, mas para dentro. Mais uma vez, se o relacionamento sempre foi bom entre o patrão e o empregado, aos fornecedores e tudo mais, eu não tenho dúvida que nesse momento você conseguiu negociar com o seu fornecedor, você conseguiu uma flexibilização com o seu funcionário. Agora, o contrário também é verdadeiro. Você sempre foi aquele cliente duro, de cabeça fechada, que sempre teve problema de relacionamento com fornecedores, funcionários e tudo mais, vai ficar na mão. Então, gente, essa crise veio para fazer a gente pensar, repensar e olhar para o futuro. E, antes de tudo, a atitude. Tá? Como eu falei aqui do planejamento, antecipar. Tá? Agora que nós estamos passando tudo isso, temos que antecipar, prever o futuro, fazer cenários, entender realmente o que pode acontecer de bom, de ruim, tanto para se proteger dos riscos, quanto para surfar as oportunidades. E, no final das contas, gente, a atitude sempre tem um percentual de risco. Tá? Mas quem não arrisca, não petisca. Isso é uma frase de quantos anos? Isso a verdade. Você tem que tomar um risco, tem que tomar a atitude de fazer, experimentar, errar, obviamente sempre com o pé no chão, para não ter um erro que inviabilize a sua empresa. Enfim, no final de tudo, isso tudo, eu acho que o maior ativo que nós vamos ter depois dessa pandemia é a questão de confiança. Como você se portou, como você tratou seus funcionários, seus fornecedores, como você realmente teve as atitudes e as posturas no meio dessa crise toda. Isso vai te trazer uma confiança, uma credibilidade, você vai sair muito mais forte dessa crise. Bom, dessa maneira, Manu, eu encerro aqui, tá? Acredito que eu tenha trazido aí exemplos bem práticos do dia a dia, existem vários outros exemplos que eu poderia ter compartilhado, mas realmente
Eu acho que fica bem prático, assim, do ponto de vista financeiro, de pessoas, de reinventar, de inovar. Eu queria realmente fazer alguma coisa bem prática, que amanhã as pessoas possam sair para o seu trabalho e pensar já nas atitudes e nas ações que elas podem fazer. Tá? Mais uma vez, agradeço. Fico aí à disposição para possíveis comentários. Sérgio, sempre uma aula, né? Eu brinco até com o pessoal que sempre que a gente se encontra é uma aula, mas dessa vez posso te dizer assim, que você se superou. Fiquei acompanhando aqui, deixei você seguir com o assunto, fiquei acompanhando alguns casos e queria até comentar, né? Trazer mais um caso desses que você trouxe. Eu fiquei um tempo morando em Taubaté e lá tinha uma cafeteria que eu era assim, fã, né? Era cliente de carteirinha. E eles fizeram. A gente encontra por aí algumas wine box de vinho, né, que vendem os boxes e tal. E essa cafeteria de Taubaté, ela começou a fazer os boxes da cafeteria. E hoje eu estava conversando lá essa semana passada com o dono, que eu acabei ficando amiga por ser muito cliente, e ele comentou que, assim, tá de vento em popa, né, que o pessoal pede em casa para fazer. Ele começou a servir como se fosse buffet, para servir os cafés da manhã em casa, de família. Então, hoje ele tem o box da cafeteria, que ele manda tanto o drink já pronto, né, de café, quanto também ensinando o pessoal a fazer. Então, isso é muito legal quando a gente tiver essas iniciativas. E outras cafeterias da mesma cidade acabaram fechando. Você imagina, para ele foi muito mais fácil, né? A pandemia simplesmente, ok, tirou possivelmente os clientes físicos dele, mas ele não teve nenhuma dificuldade em continuar o que ele já fazia de maneira remota. Então, muito pelo contrário, né? Talvez a dificuldade foi justamente se estruturar para atender aquela demanda que deve ter bombado. A Amazon, que é muito conhecida, né, uma das empresas mais valiosas do mundo hoje, ela chegou a ter que parar alguns pedidos, né, para você ver. Então, é uma empresa que já está, é uma referência de comércio eletrônico, tudo. Enfim, não tem como ir contra as tecnologias e tendências, porque elas têm as suas vantagens. Justamente agora nessa pandemia, essas vantagens do comércio eletrônico, da virtualização, das redes sociais, ficaram muito nítidos, né? Uma por necessidade. Quantos comércios a gente está vendo aí sofrer? Agora, você começar no meio da crise a buscar os caminhos, tem que ser feito, mas é muito mais difícil de quem já estava fazendo. Agora, por que alguém fez antes e algumas pessoas não fizeram? Acho que é uma questão educacional, empresarial, de cultura. Tá? E aí não é culpa de ninguém, mas se você está num ambiente de uma associação comercial, de um CDL, em grupos de empresários, você provavelmente já escutou alguma palestra sobre isso. Então, você deveria ter pelo menos pesquisado um pouco mais e olhado assim, bom, é muito mais fácil do que eu imaginava. Né? Hoje estaria sofrendo muito menos ou até surfando uma onda de oportunidade. Então, ótimo exemplo aí, Manu, porque bateu um pouquinho ali com um dos que eu apresentei, né? E aí é legal porque, assim, eu acabei contando para ele, né, da iniciativa nossa aqui do CESULEB, do Ecossistema de Inovação. Eu falei, nossa, a gente já havia muito tempo falando de inovação, né? E agora que o pessoal começa a pensar realmente de fato e levar isso, né, em consideração. Ô, Sérgio, queria te fazer uma pergunta. A gente estava comentando aí de alguns casos, tem um pessoal aqui no comentário te fazendo pergunta, parabenizando, falando que foi excelente. E antes de passar para a pergunta deles, é só uma dúvida também que eu fiquei, né? Você comentou aí sobre o caso da padaria, que eles estavam ensinando a fazer aula de forma. E aí eu me questionei o seguinte, mas e aí, né, nesse cenário? A gente ensina ele a fazer o meu produto, assim como essa cafeteria que eu dei o exemplo também. Eu não corro o risco de perder os meus clientes? Como que fica essa visão para o lado do comércio? O que você me diz em relação a isso? Não corro o risco do pessoal parar de comprar pão, por exemplo? Mano, eu acho que assim, tem que confiar no seu taco, né? Se o pão é gostoso, você não vai perder para ninguém, né? Acho que a pessoa não vai ter aquela dedicação para buscar fazer um pão melhor que o seu. Tirando essas brincadeiras aí, se você não fizer isso, por exemplo, eu já comento o quanto isso é interessante, qual é a barreira do cliente ir no Google, no YouTube e colocar lá como fazer pão? Então, assim, ele vai aprender com o outro. E aí ele vai gostar e pode ir comprar o pão do outro. Enfim, não tem barreira. Né? A internet está aí hoje para democratizar as informações, para empoderar o cliente. Então, você assumir isso, fala, deixa eu contar como eu faço esse pãozinho gostoso que você come todo dia aqui. Então, é um serviço ao cliente. Né? Você está, mais uma vez, ali ganhando pontos de experiência com o cliente, credibilidade. Você está fazendo realmente está criando um valor ali para o cliente.
E aí, mais importante do que isso, está criando um novo canal de relacionamento com o cliente, não físico. Esse canal ele vai estimular que o cliente volte mais, que ele vá começar a fazer alguns produtos diferentes, que depois ele vai lembrar que o produto que ele compra é lá. Mas até mais do que isso, aquela questão de quem está falando isso para mim todo dia? É a padaria do Zezinho, entendeu? Então, cria um laço pessoal também, né? Cria um laço, cria uma questão de respeito, de conexão com o cliente. Então, mais uma vez, qual o risco dele parar de comprar e ir procurar no YouTube como é que faz? Entendeu? Já existe esse risco. Então, acho que é uma iniciativa excelente em relação a você criar uma conexão, né, não só a física com o cliente. E aí, no final das contas, você vai aumentar suas vendas. Você vai aumentar porque você vai estimular a pessoa cada vez mais a buscar fazer alguma coisa diferente. No final das contas, você que vende. Né? Então, não vejo risco nisso, não. Muito pelo contrário, é oportunidade. Ah, legal, Sérgio. Bom, vamos passar para as perguntas aqui no comentário que o pessoal tá questionando aqui. A gente tem um comentário que a Keminis, se eu estiver falando errado, me corrija. Ela comenta o seguinte: dilema, grande verdade. Mas se não tiver recursos financeiros, como fazer? Bom, acho que é Kaminsky, né? Kaminsky, obrigado pela pergunta. Realmente, é um dilema, né? Mais uma vez, ninguém aqui, eu coloquei, não é fácil, ninguém está querendo tomar decisões que realmente estão sendo forçadas a tomar, como demissões, às vezes fechar o seu negócio, enfim. Então, vamos bater ali no caso extremo de necessidade. Falamos aqui dos recursos, né, do Pronamp, tem também, por exemplo, o BDMG, que é o Banco de Desenvolvimento, enfim, do Estado de Minas Gerais. Vamos supor que você busque todos esses recursos e não consiga, por algum motivo específico. Temos que tomar as decisões mais drásticas, né? Nós estamos vivendo uma crise, queda de consumo, os empresários se endividando, enfim, aquela conta não fecha, porque o aluguel não para, você não consegue vender. Então, vamos supor, enfatizar essas ideias para começar a tentar faturar de uma maneira nova. Gente, tem gente que está vendendo coisa que nunca vendeu e não tem nada a ver. Ah, você vai passar a fazer isso o resto da vida? Não, mas o momento tem que faturar, tem que botar o dinheiro para dentro. E do ponto de vista mais drástico, tem que desimobilizar, por exemplo. Eu tenho um equipamento aqui que eu não estou usando agora. Vende, faz dinheiro, põe no caixa, né? Não deixa a dívida comer o seu dinheiro. Enfim, são decisões muito duras. Não gostaria nem de recomendar isso, mas nós estamos vivendo isso. Então, tem muita gente que está fazendo isso, está vendendo alguns equipamentos, está fazendo caixa e está fechando a empresa temporariamente, né, para sobreviver ali alguns meses, porque a gente vai voltar. Né? É uma questão assim de pouco tempo, já está voltando. Nossa região, ela praticamente não fechou tanto tempo o comércio, mas o mais importante é você estancar aquilo ali por um momento, buscar esses novos caminhos, né, abrir a cabeça para isso, mas se tiver que realmente tomar uma medida drástica, que seja feita. Tá? Infelizmente, tem que falar isso, porque realmente pode ser uma solução. Com certeza. Bom, Sérgio, a gente tem alguns comentários aqui te parabenizando. Queria colocar um aqui do Facebook, que é do Fernando Belém. Ele diz o seguinte: excelentes insights que permitirão aos empresários se reinventarem em momentos adversos. Muito bom, parabéns. Eu conheço, vou fazer um comentário, eu conheço o Belém, ele tem uma iniciativa que no meio da pandemia agora está bombando, tecnologia, né? É o primeiro aplicativo de assistência técnica de eletrodomésticos do Brasil, tá? Que show! Então, por exemplo, se o eletrodoméstico estragou, geladeira, lavar louça, o que seja, em vez de você sair buscando as assistências pelo aplicativo, você faz tudo. Então, esse é um exemplo já de inovação tecnológica. Nesse momento, realmente, ele está aproveitando a oportunidade. Então, mais que agradecer, parabenizar o Belém aí pela iniciativa, visão. Bom, então já pego aí o engate, parabenizo também o Fernando Belém por essa iniciativa, deixo o Cesulep também de portas abertas, viu, Fernando? E aí a gente pegando aí o ritmo do Fernando falando sobre momentos de se reinventar, a Márcia Agostini, ela comenta uma seguinte pergunta, uma questão: há algum exemplo de inovação ou reinvenção no setor de eventos? Existe, mas, por exemplo, a questão de eventos está passando muito pela tecnologia, né? Então, vou dar um exemplo aqui mais básico do que todo mundo está fazendo, né? Usando essas plataformas como nós estamos fazendo agora. Muitas delas são gratuitas, né? Você tem o Zoom, você tem um monte.
tá? E todas elas têm uma versão gratuita, então você pode fazer os eventos. Inclusive essa que a gente está usando. Nós estamos fazendo um evento. Eu nunca gostaria de trocar o evento físico, né, mas, enfim, tem suas vantagens e, no momento, é o que dá para fazer. O que está acontecendo nesse segmento de eventos, até porque eu sou investidor e sócio de uma empresa de serviços para eventos, né, chamada Events. A gente estava crescendo muito e, no meio da crise, acabou o evento físico. E aí, o que aconteceu? É aquele negócio, vai ficar chorando ou você vai fazer alguma coisa? O sócio da empresa principal, o empreendedor lá, o Alexandre, falou assim, vamos começar a fazer umas lives, dessa maneira, como a gente está fazendo aqui. E começou a convidar gente boa para falar, tudo. De repente, os convidados estavam assim, você não organiza um evento desse virtual para mim? E começou. O que aconteceu? Está bombando de vender uns eventos virtuais, né, com um pouquinho de tecnologia, um pouco mais de marketing, tudo mais. Então, assim, no meio da crise, vira para lá. Não era o planejamento. Agora, o que vai acontecer pós-crise, quando começar a voltar os eventos? Ele vai ficar com 2 produtos, o virtual e o físico. Então, Márcia, ótima pergunta aí, porque realmente os eventos estão sendo muito impactados, e eles tendem a ser, nesses 12, 18 meses, mistos, tá? Com restrições, com pouca gente, e principalmente com a utilização de tecnologia para compensar a quantidade de pessoas que deveria ter. E aí a gente cai até naquele exemplo da cafeteria do meu amigo lá em Taubaté, que eu comentei, que ele disse o seguinte, Manu, na hora que as coisas voltarem, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu já estou mandando box de café para outros estados e a gente voltando para a cafeteria vai ficar complicado. Pegando o engate... Eu tenho um amigo que tem um restaurante de comida japonesa aqui na região, ele já tinha o delivery, mas ele também tem o salão, né? E ele me disse, eu estou achando que eu vou focar mais no delivery, porque o quanto aumentou o delivery versus o que tem físico, talvez para ele faça sentido investir mais no delivery. Então, gente, mais uma vez, por que não se pensa e faz conta disso antes? Temos que tomar aquele murrão na cara lá do slide inicial para se mexer, né? Então, acho que essa questão de planejamento, estratégia, cenários, é um exercício do dia a dia, e não custa nada, né? As informações estão aí, né? Você tem ajudas aí das associações, CDFs para isso. Então, são coisas que a gente está vivendo, mas enfim, a mudança só vem quando dá aquela cutucada, né? Verdade. Bom, e já pegando o engate, então, trago o Fernando Belém mais uma vez, só com um comentário para fechar isso que a gente está falando e passar para a próxima pergunta. Ele diz o seguinte, ó, empresários estavam acostumados a não mexerem nos times que estavam ganhando e se esqueceram que quando eles não mexem, outros vêm e mexem por eles. Verdade, Fernando. Será que estava ganhando mesmo, né? Tem essa questão. Bom, temos mais uma pergunta aqui, Sérgio. O Felipe Flauzino de Oliveira, Felipe, que a gente tem o grande prazer de conhecer, head de operações CESULEB, também do Grupo Unis. Felipe, muito obrigado pela sua participação. Ele diz o seguinte, Sérgio, Sul de Minas é uma região referência em prestação de serviços. O que irá prevalecer no segmento pós-Covid? Eu acho que o Sul de Minas tem uma chance única de se tornar ainda mais um polo econômico de grandíssima importância para o Brasil. Nós temos excelente qualidade de vida, nós temos excelente polo educacional, nós temos um Porto Seco aqui, falando da questão logística, de comércio internacional, enfim, não nos falta nada. Nós temos um agronegócio que passou praticamente ileso nessa crise, e temos, como o Felipe está colocando, uma excelente qualidade de prestação de serviço, que eu acho que é fruto da qualidade de vida, fruto do polo educacional que nós temos. Então, eu acho que nós temos uma oportunidade única, né, que possa fazer a nossa economia crescer. Vocês lembram lá que eu coloquei uma tendência da desvalorização das grandes metrópoles? Nós estamos a 3 horas de São Paulo, de BH, de Campinas, todo mundo sabe essa história, né? Nós estamos realmente a 3, 4 horas. Então, o que pode impedir uma empresa de mudar para cá ou montar uma base aqui? Enfim, eu já tenho visto isso, tá? Muita gente realmente querendo trazer funcionários para cá ou contratar daqui. Então, eu acho que é uma oportunidade única, um ponto muito bem colocado aí pelo Felipe. É verdade, Sérgio. Bom, a gente tem mais uma pergunta aqui, ó, da Consult Brand. Ela pergunta o seguinte: a cooperação, competição é uma saída para o pequeno negócio? Bom, vamos falar de duas coisas diferentes, a cooperação e a competição.
Ontem eu estava até brincando com os amigos. Competição, não tem nada melhor para uma empresa do que competição, né? Porque você tem um concorrente bom, é o cara que te provoca no dia a dia e você fala, putz, eu preciso, primeiro, me preparar para essa briga, segundo, me mexer, criar coisa nova. Então, você está sempre buscando vantagens competitivas porque você tem um competidor. Então, eu acho que concorrência, ela é muito saudável mesmo. Ela te tira da zona de conforto. Já o concorrente ruim, ele está te fazendo um favor, entendeu? Porque na hora que ele vai lá e presta um serviço ruim e vem o seu, né, você consegue colocar seu diferencial ali. A questão de cooperação, sim, sem dúvida nenhuma. Né? Por isso o ecossistema do CESULEB é um ambiente colaborativo, como eu coloquei das joint ventures, das fusões entre empresas, é justamente pegar o que tem de melhor em uma, melhor em outra, e você fazer essa cooperação. Né? Então, entre não concorrentes, eu acho que é muito saudável e pode ser a solução para muita empresa que não está aguentando sobreviver num momento de crise como esse. Até um dos exemplos que você trouxe, né, Sérgio, do Magalu também, que veio com essa cooperação entre as empresas de fornecedores, e o CESULEB prega muito isso, né, inovação aberta, a gente sempre cooperando, a gente acredita que isso é mais rápido, mais barato, enfim, é um tema aí do CESULEB também que a gente gosta de trazer sempre. E falando em CESULEB, a gente tem uma pergunta aqui do Tiago, que é o nosso gerente de comunidade do CESULEB, obrigada pela participação, Tiago. Ele pergunta o seguinte, Sérgio, para quem quer começar a empreender agora, qual modelo de negócio pode ser mais vantajoso nesse cenário? Bom, Thiago, obrigado aí pela pergunta. Sem dúvida nenhuma, tem muito a ver com essa questão de tecnologia, né, que tudo que der suporte à tecnologia para os comerciantes, para as empresas, seja para vender, seja para treinar funcionário, seja para fazer reunião, tudo que tiver ligado à tecnologia. Outro ponto também ligado a isso, né, você trabalhar essa questão das redes sociais, das mídias sociais, do ponto de vista de marketing, de promoção para as empresas. Obviamente, tem as questões clássicas aí, que a gente está vivendo uma crise de saúde, isso deve se alongar. Então, tudo que está relacionado à saúde, produtos de limpeza, enfim, se você pesquisar, está cheio de coisas que mostram os que estão sofrendo mais, por exemplo, turismo, companhia aérea, hotéis, né, e os que estão sofrendo menos e até os que estão se aproveitando. Então, acho que o primeiro ponto é entender um pouquinho de você também, né? Qual que é a sua característica, o que você gosta. Independente dos setores estejam mais complicados e outros menos, você consegue achar um nicho. Obviamente, o setor de turismo não vai acabar, né? Ele vai mudar. A hotelaria não vai acabar, ela vai mudar. Então, quando acontecem essas coisas, você tem que achar um nicho, você tem que achar uma maneira de você fazer diferente. Então, a crise também traz oportunidades sempre. Tá? Então, eu não diria uma questão específica, porque tem que ter a ver com você. Né? Quando você vai empreender, você tem que entender no que você é bom, no que você gosta de fazer, porque às vezes entrar só pela oportunidade pode trazer uma frustração ali na frente, e você não gostar de trabalhar com aquilo, não vai funcionar da mesma maneira. Bom, Sérgio, já caminhando para o final, eu ainda tenho muitos questionamentos para te fazer, mas a gente deixa para um outro momento para não ficar muito longo. Eu queria só te fazer uma questão, pegando aí esse engate do Thiago, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo e que vão assistir depois essa live nossa, né? Que vai ficar gravado tanto nos nossos canais do Levante quanto do CESULEB. O que você diria de dica para o pessoal que quer começar a investir no meio digital, entrar no meio digital, mas não possui dinheiro para investir, né? Quais são suas dicas aí para quem está entrando para esse meio digital? Bom, eu vou falar até mais para os empresários, tá, Manu? Eu falei um pouquinho aqui para quem quer empreender, tem muito, obviamente, nós estamos aqui, né, falando, tem o Grupo Unis, é uma das empresas que são os criadores dessa iniciativa, obviamente tem uma série de pontos lá que podem ajudar de maneira educativa, mas vamos falar para os empreendedores, para os microempresários. Muita ferramenta é gratuita. Tá? Você pode fazer muita coisa pela internet, pelas mídias sociais, de maneira gratuita. Então, assim, esse é um primeiro passo. Você não tem nada, coloque seu produto, se for o caso de alimento, no iFood, coloque seu produto no Mercado Livre, enfim, esse é o básico do básico. E podem ter certeza, os seus clientes procuram. Tá? E se ele procurar na sua cidade, ele vai te achar. Você não pode não estar lá. É a famosa frase, quem não é visto não é lembrado. Então, você tem que estar ali. O segundo ponto para dar um primeiro passo de investimento, então, por exemplo, hoje existem as questões lá do Google, por exemplo, o Google AdWords, né? Então, vamos supor, se alguém falar lá, o pãozinho, bom, não sei o quê, bom, você
escolhe aquelas palavras que são os pontos-chave do seu negócio. Então, quando alguém pesquisar no Google, vai aparecer sua empresa em primeiro ou nas primeiras empresas que aparecem ali como opções. Então, isso tudo é um custo muito pequeno. Então, por exemplo, você pode, inclusive, limitar. Vou gastar R$ 500. Quando acabar o crédito, você coloca mais ou não. Mas, às vezes, você faz 1, 2, 3 vendas e já pagou seu investimento. Vai calculando. Então, você tem ferramentas gratuitas, você tem outras ferramentas que são extremamente acessíveis, e à medida que você for realmente tendo êxito nas questões digitais, comece a investir mais. Tá? Então, eu acho que é um bom começo, passo a passo, para fazer um teste e ir aprendendo também, porque é algo muito novo para todo mundo. E é interessante até falar disso, né, Sérgio? Eu sou até um exemplo disso, como a gente fica um pouco viciado em procurar no meio digital, né? Agora, com essa pandemia, eu estava fazendo todos os pedidos de forma digital, e aí a gente vai fazer compra no supermercado, já começa a procurar qual supermercado que eu consigo fazer por um aplicativo. Isso traz para os clientes, né, para a população, um vício também de procurar isso no meio digital. Manu, e assim, como eu falei, a quebra da barreira geográfica do ponto digital, ele é para os dois lados. Então, por exemplo, como muita gente compra coisa que está em São Paulo, está no Sul, está no Nordeste, chega aqui, você também pode vender para fora. Aí você fala, mas não tem estrutura. Gente, você pode vender, por exemplo, no Mercado Livre, usar a estrutura deles de recebimento, usar a estrutura deles de transporte, tudo, né? O Correios, enfim, basta querer entender um pouquinho como funciona. E, óbvio, isso tudo tem que estar dentro da conta do preço do produto. Então, não tem investimento em infraestrutura. Né? Então, você tem realmente todas as condições. E é a pergunta que eu fazia para o meu amigo: por que não colocar o seu produto no iFood? Não estou fazendo propaganda de iFood, de Mercado Livre, ninguém. Mas por que não? Se é uma outra vitrine para novos clientes. Né? Ele ainda brincou comigo e falou: o meu concorrente ali é bom nisso aí. Se você já vai bem e não está, por que não entrar? Você vai, inclusive, talvez pegar alguns clientes que vão lá e não te conhecem. Então, é um pouquinho de educação empresarial, de atitude. Sérgio, antes da gente encerrar, né, chegou uma pergunta muito interessante aqui, gostaria que você comentasse ela, porque acho que vai fechar com chave de ouro, né, a sua visão sobre isso. Me questionaram aqui no WhatsApp, um amigo pessoal até, que está acompanhando a gente, agradeceu a sua participação, parabenizou, disse que foi realmente uma aula, e ele questionou o seguinte: Manu, pergunta para o Sérgio para mim, e se existir realmente uma nova onda do Covid-19? Já vimos casos e comentários de que o vírus está voltando na China. Como fazer num momento tão incerto? E se esse Covid-19 nunca passar? Belo ponto. A gente não sabe se vai ser a segunda onda, se vai ter outro. O fato é que a gente já sabe o que aconteceu, né? E como a gente está sofrendo com isso. Então, esse ponto é ótimo, porque também a nossa tendência de achar que nunca vai acontecer com a gente, também a gente sempre pensa, isso vai passar e vai voltar logo. Não vai ser igual antes. Não vai mesmo. Vocês viram ali pesquisas de quem comprou pela primeira vez na internet, 85% voltariam a comprar, 85% tiveram uma boa experiência e 75% voltariam a comprar. Então, a dica está aí. Né? O murro veio na cara, pode vir um na boca do estômago. Então, tudo que nós discutimos aí é para tomar atitude amanhã. Você não sabe até quando vai durar esses 12, 18 meses, se vão ser 2 anos, se depois criar uma vacina e vai aparecer um outro vírus. Então, assim, muito bom ponto, porque a gente tem que aprender com os erros, né? Ou com a falta de planejamento, tudo. Então, está nos dando a chance de ajustar os nossos negócios. Então, quem é bom no que faz, ele vai continuar sendo bom, mas talvez o modelo de negócio é diferente, talvez o canal de venda é diferente. Enfim, é uma questão de repensar mesmo as suas forças e seus valores. Aprendizado e inovação, né, Sérgio? Bom, queria muito agradecer a sua participação aqui. Nós abrimos hoje oficialmente a virada empresarial, já com convidado de peso, com um tema muito importante, com comentários muito pontuais. Tenho certeza que vai ser de grande valia para os pequenos e microempresários aqui da nossa região. Antes da gente finalizar, gostaria de avisar novamente sobre a campanha de arrecadação que o Projeto Levante está fazendo, arrecadação de alimentos. O pessoal está colocando aí já o número do WhatsApp para entrar em contato, quem quiser entrar em contato, né, para doar os alimentos e tudo mais.
E avisar que a segunda e terça estamos recheados aí de convidados especiais, o CESULEB também vem com uma palestra, temos a Cresça Mais, a Lacerda Diniz e Sena, enfim, vários aí participantes de peso para contribuir com esse momento, né, de dicas e auxílio para pequenos e microempreendedores, assim como você, Sérgio. Hoje foi, assim, uma aula até para quem está realmente nesse momento, quem está querendo entrar, e eu tenho certeza que vai ser de grande valia para o pessoal. Se você quiser deixar uma mensagem final, a gente já vai se encerrando por aqui. Agradeço a todos que estiveram com a gente pelos comentários, em nome do Grupo Unis e do CESULEB também, né, que são aí os fundadores do projeto Levante Sul de Minas, e toda a equipe que está por trás também, Roger, Gabi, Lucas Prado, enfim, todo o time que está por trás das câmeras aí nos auxiliando. Não, Manu, só agradecer mesmo pelo convite. Espero que eu possa ter contribuído aí, pelo menos posso ter dado uma chacoalhada aí em algumas pessoas. Nem sempre a gente escuta o que a gente quer, e isso é muito bom. E parabenizar mais uma vez o Unis, o CESULEB, agradecer ao time aí que está nos bastidores, né, por ter feito isso acontecer, que essas iniciativas são muito honrosas mesmo, e nesse momento, sempre a gente tem que estar ajudando, colaborando, tudo mais, mas nesse momento, muito mais. Tá? Então, muito obrigado, boa noite a todos, e que tenham uma ótima semana aí. Obrigado, Manu. É isso aí, Sérgio. Muito obrigado. Bom, pessoal, a gente se encontra amanhã. Até mais.